Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um capítulo de Engenharia Cognitiva. A nossa imersão de hoje toca direto numa ferida bem exposta de quem senta na cadeira de diretoria e, bom, precisa fechar a conta no fim do mês. É o famoso choque de realidade corporativa, né? Exato. Porque assim, a gente olha o calendário, estamos em março de 2026, e quem abre o feed de notícias do mercado só vê inteligência artificial generativa, computação quântica, agentes autônomos. É o futuro acontecendo agora na nossa frente. Com certeza. Parece que tudo já nasceu na nuvem. Parece. Mas quando a liderança desce para o chão de fábrica, ou para o back-office dos grandes bancos, seguradoras, indústrias, a história muda completamente de figura. O core business dessas operações críticas, pasmem, ainda está rodando em telas pretas dos anos 90. Ou então apoiado naquelas planilhas de Excel com macros em VBA que... E já tem idade para tirar carteira de motorista. Totalmente, tem macro que já poderia ir para a faculdade hoje. O que é fascinante aqui é que a verdadeira inovação hoje no mundo corporativo de alta performance não é simplesmente jogar todo esse passado fora e fazer um lift and shift cego para a nuvem. A inovação real está na capacidade cirúrgica de orquestrar o velho e o novo. Legal, vamos desempacotar isso porque a mesa hoje está cheia de fontes de peso. Nós trouxemos relatórios super densos sobre modernização de legado da Stride, análises de hiperautomação da Valorant Reply e da Modulogix, além de estudos de caso recentes das plataformas que lideram o mercado. Material riquíssimo. Muito, e a nossa missão nesta análise aprofundada é entender exatamente como a automação deixou de ser uma mera ferramenta de clique e passou a servir como uma ponte de fita adesiva, mas uma fita adesiva de altíssima tecnologia para salvar essas operações. E entender essa dinâmica deixou de ser apenas um diferencial técnico para quem está na liderança, na verdade, a chave absoluta para não drenar o budget de TI da organização com projetos que não acabam nunca. É o ralo financeiro, né? Exatamente. Quando falamos de drenar um orçamento, os números que essas fontes trazem são um verdadeiro soco no estômago. Globalmente, o mercado estima um gasto de 2,5 trilhões de dólares por ano apenas para manter sistemas antigos funcionando. É aquele cenário caótico que a literatura técnica batizou de inferno do legado. 2,5 trilhões. É um capital absurdo sendo queimado em manutenção. Absurdo. Mas vamos trazer isso para a realidade nua e crua da liderança de TI que nos escuta hoje? O dado que me chamou muita atenção nas fontes foi o custo unitário disso. Aquele da manutenção básica? Sim. Custa, em média, $40 mil por ano por organização apenas para manter as luzes acesas. E manter as luzes acesas significa alocar $40 mil puramente em correção de bugs de sistemas arcaicos. É um dinheiro que não gera nenhum valor novo para o negócio. Não melhora o time to market, não otimiza a experiência do cliente lá na ponta. É só para evitar que o servidor, pare de respirar. Pare de respirar e trave a empresa. E aí, logicamente, quando o conselho de administração olha para essa linha de despesa, a primeira pergunta que surge na mesa do C-Level é bem óbvia. Por que a gente não desliga isso e compra um software novo amanhã? O famoso rip and replace, vamos arrancar tudo e começar do zero. E a resposta de por que não dá para simplesmente puxar a tomada é o risco operacional envolvido. Nós estamos falando de aplicações construídas em Visual Basic 6, o clássico VB6. Nossa, o VB6 é uma lenda! E naqueles mainframes green screen que parecem a tela do Matrix. Eles são literalmente a espinha dorsal de operações Mission Critical. São sistemas que processam a folha de pagamento de 80 mil funcionários de uma vez. Que validam transações bancárias em milissegundos. Que fazem o rastreamento de licenças em órgãos governamentais. O risco de arrancar o sistema antigo e colocar um novo não é apenas atrasar um cronograma de projeto, é paralisar a empresa inteira. Uma falha no Go Live da migração pode ser fatal para o balanço do trimestre. E para a liderança que nos acompanha, isso traduz muito bem como funciona o ciclo do débito técnico. É silencioso, mas asfixia a inovação e consome o budget inteiro. Gera uma frustração gigantesca. Gera. Porque a infraestrutura antiga não suporta a tecnologia nova, não conversa nativamente com a nuvem, e de repente a diretoria percebe que a empresa está refém de um código gigante que ninguém mais na equipe atual de TI sabe como foi escrito.
O desenvolvedor que criou o sistema em 98 já se aposentou. Já virou lenda urbana nos corredores da empresa, ninguém sabe quem ele é. É um impasse perfeito, né? Não dá para ficar como está pelo custo e não dá para trocar de uma vez pelo risco catastrófico. É aqui que a coisa fica realmente interessante na nossa pauta. Como a gente resolve esse quebra-cabeça e a solução tática que assumiu o protagonismo nas corporações atende por uma sigla de 3 letras. O RPA. O Robotic Process Automation. Mas vale um alinhamento crítico aqui. As fontes vão na contramão de ver o RPA como só mais um softwarezinho de integração. Elas trazem uma visão arquitetônica muito mais densa. Elas descrevem o RPA de uma forma brilhante, com um exoesqueleto digital. Ele veste o sistema legado. Ele atua como essa tal ponte de fita adesiva corporativa de alta performance que a gente comentou na abertura. E por que ele é tão genial em ambientes legados? É pela forma lateral como ele contorna a barreira técnica da integração. Veja bem, para quem acompanha de perto engenharia, ferramentas modernas exigem APIs RESTful para trocar dados. É uma porta padronizada e segura. O problema é que um sistema construído há 20 anos não tem essa porta. É uma caixa forte sem fechadura por fora. Você não consegue plugar um cabo ali e simplesmente extrair o dado. Exato. E se a área de TI tentar criar uma API do zero com um mainframe antigo, o custo e o risco de quebrar o código seriam impensáveis. O RPA resolve isso operando em outra camada. Ele atua na camada de interface do usuário, na mesma tela que um ser humano olha. Ele mimetiza o clique. Ele literalmente imita o analista trabalhando. Mimetiza o comportamento humano. O robô clica nos botões, digita os dados no teclado virtual e lê a tela preta. Isso muda o jogo de uma forma muito profunda. Porque significa que um robô consegue abrir essa tela antiga, extrair as informações vitais de vendas de mainframe, consolidar tudo e fazer o upload direto para um banco de dados moderno em nuvem, sem a TI precisar alterar uma única linha de código do sistema original. O legado nem percebe que está conversando com o robô. Para ele, é só um funcionário que digita extremamente rápido. E o que brilha aos olhos da diretoria nessa equação é o fator tempo. As fontes trazem um contraste brutal. Migrar um RP inteiro, o core de gestão da empresa, leva de 3 a 5 anos. Fácil. E estoura o budget no meio do caminho. Sempre estoura. Já implementar robôs de RPA leva algumas semanas. Gera quick wins, aquelas vitórias rápidas que estancam o sangramento financeiro da operação quase imediatamente e ajudam a financiar a transformação maior. E os gigantes desse mercado em 2025 e 2026 sabem muito bem disso. As plataformas líderes que as fontes citam têm arquiteturas prontas para esse desafio. A UPS, por exemplo, construiu uma base fortíssima em IA e flexibilidade para lidar com o legado. E a Microsoft também, né? Com o Power Automate. O Power Automate da Microsoft ganhou uma atração absurda nas grandes corporações porque a integração nativa com o ecossistema Office 365 e o Azure é perfeita. A governança de TI aprova rápido porque já está no ambiente deles. E falando em ecossistema Microsoft, a gente entra num ponto-chave da nossa imersão. Vamos falar do elefante na sala. O famoso inferno do Excel. Eu adoro essa parte, porque as nossas fontes trazem um choque de realidade. A gente leu um artigo super contundente do Stackademic que questiona fortemente o valor do VBA em 2026. Para quem não é tanto da operação financeira, o VBA é a linguagem por trás das macros do Excel. E o autor do artigo foi bem duro. Ele argumenta que o VBA é uma linguagem morta, com baixa portabilidade, difícil de manter, e sendo bem pragmático na teoria da ciência da computação pura, ele está certíssimo. Se a sua empresa vai construir uma automação do zero hoje, você usa Python. Você usa plataformas low-code modernas. Exato. Mas a nossa análise foca no chão de fábrica do mundo corporativo. E a realidade é que o VBA teima em não morrer. Teima e sustenta operações bilionárias. A pergunta para a liderança que nos ouve é entender por que o VBA não morreu. Pela familiaridade e principalmente pela estabilidade blindada da matemática. Pense nas grandes torres comerciais da Faria Lima. Bancos, seguradoras, fundos de investimento. Existem milhares de empresas globais que têm décadas de regras de negócios ultra complexas
encapsuladas dentro dessas planilhas. E quem trabalha com fechamento contábil sabe a dor que é isso. Todo aquele cálculo de imposto local, exceções tributárias, matemática financeira avançada, tudo isso rodando numa macro que foi escrita 20 anos atrás por um gênio que já saiu da empresa e que, óbvio, não deixou uma linha sequer de documentação. E o custo para reescrever essa lógica oculta do zero é colossal. O risco de um erro de cálculo, um zero no lugar errado durante a transcrição para uma linguagem nova, é assustador. Nenhum diretor financeiro quer assumir esse risco no próprio CPF. Se conectarmos isso ao cenário maior da automação moderna, a solução de arquitetura que o mercado encontrou é brilhante. É o casamento híbrido entre o RPA e o VBA. Eles não competem. O RPA atua como orquestrador inteligente que viaja pela nuvem, raspa os dados externos, acessa portais e joga essa matéria-prima no Excel. E aí ele aciona o VBA. Só que não como a gente fazia antes vendo a tela piscar. Ele aciona de forma headless. Exato, sem o usuário ver. Ele roda no background. A gente otimiza o código antigo com um simples comando de application screen updating igual a false. E, de repente, aquela macro antiga passa a processar milhares de linhas de dados em milissegundos, porque ela não precisa mais renderizar a interface gráfica na tela. É a união perfeita da inteligência e velocidade da orquestração moderna na nuvem com a confiabilidade da matemática antiga. Você não joga fora as regras de negócio que já estão homologadas. O melhor dos dois mundos. E é aqui que a gente cruza a fronteira final da nossa análise, porque a tecnologia não parou no clique mecânico do robô. Então, o que tudo isso significa na prática quando a gente infunde inteligência artificial nesse ecossistema? Significa que a gente sai da automação braçal mecânica e entra no que o mercado chama de automação inteligente ou hiperautomação. A IA generativa transformou o cenário. Transformou muito, e ela ataca direto aquele problema da falta de documentação do legado que a gente falou. As empresas hoje conectam a IA generativa no código legado do VB6, por exemplo, para ela analisar e documentar o que aquele sistema faz. É um ganho de engenharia absurdo. Mas na trincheira da operação diária, o que brilha mesmo é a visão computacional. Porque as ferramentas de OCR inteligente, acopladas ao RPA, permitem que o robô leia faturas. A leitura de faturas e notas fiscais é um pesadelo logístico. Cada fornecedor manda a fatura num layout diferente. Antigamente a automação quebra, hoje a IA entende o documento. Mas não só faturas. A visão computacional resolve o drama do acesso remoto via Citrix. Bem lembrado, porque o Citrix não envia o código estruturado da tela. Ele manda praticamente um fluxo de vídeo daquele sistema antigo. É só uma imagem. Se a janela muda de tamanho, o robô tradicional clica no vazio e quebra o processo. Com a IA, o robô enxerga a tela do Citrix como um ser humano. Se o botão de salvar mudou de lugar na tela preta, o robô reconhece a palavra e clica no lugar certo. E isso fica muito claro no estudo de caso prático da indústria de manufatura que as fontes trouxeram. O cenário dessa empresa era o clássico drama do back-office. Eles gastavam 5 horas de trabalho estritamente manual para processar pedidos de vendas. Lendo o e-mail um por um? Sim, o analista lia o e-mail, baixava o anexo, abria o RP legado dos anos 90 via Citrix, digitava tudo manualmente e ainda checava estoque. Uma operação lenta e cara. Muito. Mas olha o que eles fizeram com a hiperautomação. Eles colocaram o OCR inteligente da IA para ler os PDFs dos e-mails e extrair os dados. O robô de RPA pegava esses dados estruturados, navegava na interface antiga do Citrix, usando visão computacional e digitava no sistema. E o VBA antigo entrou junto no background apenas para calcular os impostos locais daquela venda. O resultado documentado pelas fontes é impressionante. O tempo de processamento dos pedidos caiu 80%. E a precisão, que antes dependia do erro humano na digitação, foi para 100% absoluta. 80% de redução de tempo é um retorno sobre o investimento imediato. E isso consolida muito bem o raciocínio da nossa análise. A modernização de sistemas corporativos não é um destino onde você chega, compra um software de prateleira e acabou. É um processo de adaptação contínua. Para a liderança que nos escuta hoje, a lição mais valiosa é que a inovação nem sempre é construir um novo do zero
e descartar a sua história. É fazer o antigo rodar mais rápido, de forma muito mais inteligente. O legado da sua empresa pode ser um ativo estratégico gigantesco e não um passivo que suga o seu budget. Concordo plenamente. E, bom, para fechar a nossa imersão de hoje, a gente não pode sair sem provocar o planejamento estratégico dos próximos anos. Com certeza. Isso levanta uma questão importante que não estava no centro do nosso debate técnico hoje, mas que expande o nosso tema de um jeito muito profundo para os próximos anos. Nós estamos falando muito sobre o futuro da IA, sobre os futuros agentes autônomos de IA que vão tomar decisões de negócios sozinhos. E eles precisam de dados massivos para agir. Eles precisam de dados. E onde está a maior riqueza de dados históricos, transacionais, padrões de clientes e regras proprietárias de uma grande corporação? Está lá, preso nas raízes daqueles mainframes antigos de 30 anos atrás. Onde a startup concorrente não consegue acessar. Exatamente. Será que a verdadeira vantagem competitiva de uma empresa amanhã não será exatamente o quão bem ela conseguiu plugar a inteligência artificial nas profundezas dos seus sistemas mais velhos e obscuros? Quem construir essa ponte com o RPA hoje é quem vai dominar o mercado amanhã. Essa reflexão muda o jogo. Fica a provocação para quem senta na cadeira de decisão. Chegamos ao fim dessa imersão profunda e é hora do nosso manifesto. Sempre. Estamos aqui para mais um capítulo de engenharia cognitiva. Raciocínio lógico, execução estratégica e alta performance no trabalho. Expanda sua produtividade dominando a tecnologia do pensamento. A inteligência artificial. A tecnologia expande a capacidade humana, Mas você deve continuar no controle da engrenagem.